amigo, tudo na bênção? Bem-vindo à nossa programação Blumenau na Graça. Muito bom saber do seu carinho. Tem um grupo que acompanha pela nossa TV e que vem aprendendo com muito carinho a interagir, a escrever, a nos dar retorno das mensagens. E eu posso te contar uma, me alegra muito quando você traz o retorno a respeito das mensagens, o quanto ela te edificou, o quanto aquilo te acrescentou, o quanto isso serviu de luz para a sua vida. Isso é bonito, né? Dar retorno a respeito disso tudo, inclusive em gratidão a Deus pelas mensagens reveladas aqui em Blumenau, abençoando pessoas de outra parte. Me dê retorno sobre isso. Se você desejar, você pode fazer pelo WhatsApp. Aí aparece o nosso número WhatsApp, inclusive QR Code. Se você preferir essa tecnologia de já direcionar automaticamente ao Zap, pode ser também. Mas salve o número que vai aparecendo aí. Tudo bem? Eu vou agora, amigo, trazer para você o grande encerramento das nossas lições de estudo de verão 2021. Daqui a pouco voltaremos a lembrar, talvez 2030, 2035, e as mensagens ficarão registradas de propósito com data, não é? A mensagem que virá agora é um resumão das 7 igrejas do Apocalipse e ainda vamos esbarrar em alguns assuntos escatológicos. Eu acredito que será precioso para você esse conhecimento. Vamos ao culto? Vamos à lição? Acompanhe, eu já volto. Como o assunto, irmão, é bastante extenso, daria sem sombra de dúvida de eu querer fracionar isso e ainda colocar vários domingos, sem sombra de dúvida, sem exagero, para poder tratar sobre o Apocalipse. Mas nosso combinado é assim, nossa direção é assim, e hoje vamos relembrar as 7 igrejas e vamos também entender alguns pontos apocalípticos, como a imagem da besta, como 666, como a volta de Cristo, como grande tribunal branco, como a volta do Senhor e outras coisas mais. Vamos lá para a lição? Pegue nota, alguns textos eu vou apenas citar e eu quero que você saia daqui hoje aproveitando bastante o nosso encontro. Jesus é o alfa e o ômega. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo começou em Gênesis. Irá se completar e consumar em Apocalipse. Nesse livro, no Apocalipse, o número 7 é um número importante. Aparece 54 vezes. O livro fala 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo, totalidade. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Cristo envia a carta às 7 igrejas, significa que ele envia a sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos. Então, o número 7, como já lhe mostrei, repetidas vezes aparece na leitura do Apocalipse. Você ouviu vários números 7, representando também o número da perfeição. O número 7 também é tido como o número da perfeição. Representando, portanto, como já falamos, a totalidade. Aquele discurso falado lá, sem dúvida nos atende um tanto aqui, sem dúvida nos abençoa um tanto aqui, como inclusive já falamos em uma outra ocasião, de que há também uma corrente, uma interpretação, que eu acho muito inteligente, de que essas igrejas representam períodos históricos, períodos em que a igreja, que o povo de Deus enfrentou. Vamos lá, relembrando assunto já estudado, as 7 igrejas que já estudamos. A primeira igreja qual foi? Eu resumi ali em uma tabela para você poder acompanhar de uma forma mais visual. A primeira igreja qual foi? Éfeso.
Foi uma igreja que perseverou, que trabalhou firmemente, mas uma igreja que foi repreendida pelo Senhor por uma razão. Qual foi a razão, irmãos? Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles já não tinham mais a chama do primeiro amor. E isso aí é terrível. Nós não podemos substituir o primeiro amor por qualquer outra coisa. Então, perceba você que esta igreja, que este povo, substituiu o primeiro amor que era entregue a Cristo para um outro amor. É igual alguém que, porventura, começa a tirar o olhar da esposa, porque agora está olhando para outra mulher. Então, absolutamente isso que aconteceu. O primeiro amor foi tirado do Senhor para uma outra direção. Uma segunda igreja que também estudamos foi a igreja de Esmirna. E, curiosamente, esta igreja, olha como torna mais visual, se você olhar também para a sexta igreja, que é a Filadélfia, ambas não tiveram nenhuma repreensão do Senhor. Então, essas duas tiveram esse bônus de não receberem qualquer repreensão da parte do Senhor. Significa que eram perfeitas? Não, acho que é muita ousadia dizer que eram perfeitas, mas da parte do Senhor não houve nenhuma repreensão. A igreja número 3 que estudamos foi a igreja de Pérgamo. Pérgamo foi elogiada no sentido de permanecerem firmes na fé em um período que estava havendo invasão de doutrinas estranhas na igreja. Destacamos duas doutrinas, que foi a doutrina de Balaão e foi a doutrina dos Nicolaítas. Traduzindo, segundo a Bíblia, essas doutrinas tentaram invadir a reunião e a vida do povo cristão, a vida dos servos de Deus. E este grupo de Pérgamo foram valentes o suficiente para não aprovar essas doutrinas estranhas. A verdade, irmão, que só mudamos data, só mudamos época. Nos dias de hoje ainda existem doutrinas estranhas que, se nós não abrirmos os olhos, a gente acaba aceitando dentro do nosso culto, pensando que isso é inspirado, pensando que isso vem da parte de Deus. Que coisa séria. E o nome Pérgamo, você deve lembrar que aquela região recebeu esse nome porque eles entenderam e aprenderam a cultura do pergaminho. Eles começaram, portanto, hoje a gente usa folhas, né? Hoje é mais avançado ainda, mas naquele tempo eles estavam usando a facilidade de pergaminhos. A quarta igreja foi a igreja de Tiatira, que também teve o elogio de amor, fé e serviço, porém, da parte de Deus houve a repreensão, porque eles toleravam, quem que eles toleravam? Jezabel. Já falamos sobre Jezabel, não vou pregar de novo, a ideia não é pregar tudo outra vez, mas Jezabel era uma mulher muito cruel, e era uma mulher devota a Baal. Você deve lembrar que o profeta Elias, certa ocasião, aceitou um desafio contra os profetas de Baal, eram 450 profetas, e o desafio foi: o Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro, e a esse Deus nós vamos servir. Dessa maneira foi. O Elias desafiou 450 profetas de Baal, mas fugiu de uma só mulher. Que loucura, né, irmão? Eu sei que hoje o dia é um dia polido, é um dia em homenagem às mulheres, mas me perdoe um minutinho, não é generalizando, mas essa mulher em especial era um cão, irmão. Era um terror. E pense em uma mulher que casou também com alguém que era um terror. Diz a Bíblia que o rei Acabe, que era marido dela, foi o pior rei de toda a história. Só para você entender a gravidade. E qual foi, pastor, a repreensão para esta igreja número 4, chamada Tiatira? Eles eram tolerantes a Jezabel. O que falamos naquele culto? Nós temos que tomar cuidado de tolerar coisas que Deus não tolera. Passar a mão na cabeça do pecado, dizendo, tadinho, deixa... Não, do pecado não. Podemos amar o pecador, mas tolerar o pecado não. Entende? Sim ou não? Então, aquela famosa expressão não tem nada a ver,
é mais ou menos o que a Bíblia vem nos trazendo. Pessoa dizendo, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, e vamos nos tornando tolerantes. Vamos abrir os olhos. A igreja número 5 foi a igreja de Sardes, que era uma igreja eficiente, mas o doutor Jesus de Nazaré observou que aquela igreja tinha fama de que vivia, mas, de acordo com o diagnóstico do doutor Jesus, era uma igreja que estava morta. Eu lembro como hoje, eu vou falando essas coisas para puxar da sua memória de propósito. Nós citamos o exemplo de um avião que estava no piloto automático, lembra disso? Todos voando, né? Porém, quando foram avistar os passageiros, todos eles haviam sofrido a despressurização e estavam mortos. Mas o avião continuava no piloto automático. É exatamente isso o retrato desta igreja. Eles tinham fama de que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos. Sabe o que isso quer dizer? É a famosa reputação. É aquela pessoa que teme, fica com medo, não, o que os outros vão dizer, entende ou não? O que os outros vão falar, não, eu não posso, me dê a mão aqui, mulher, não, a vizinha está vendo. Quer manter uma postura e que, na verdade, no bastidor, ela não é real. Igreja penúltima, que é a igreja número 6, nós já falamos que ela não recebeu repreensão. E a igreja número 7, que foi assunto do último domingo, qual é o nome dela? Laodiceia. Segundo a Bíblia, ela recebeu repreensão da parte do Senhor porque ela era uma igreja morna. Lembro também, quero que você também recorra às anotações e lembre de que o Senhor aproveitou uma situação de água pela região, você deve recordar, que em Hierápolis, mais a norte da Ásia, tinha águas termais, águas quentes, e as águas que vinham de Hierápolis, que eram quentes, chegavam em Laodiceia mornas. E essa água que chegava morna em Laodiceia, chegava mais a sul da Ásia, fria, gelada, na cidade de Colossos. O Senhor aproveitou essa questão geográfica, essa questão local, e comparou aquele povo, aquela igreja, como uma igreja morna, como um povo morno. E você deve muito bem lembrar que o Senhor falou que o morno ele vai vomitar de sua boca. Deus não quer morno. Deus quer que a gente seja acalorado. Amém, gente? Acalorado, cheio do poder e na virtude do Espírito Santo. Então, é uma visão panorâmica do que nós já falamos ao longo desse tempo todo. Se perdeu alguma lição, se deixou de guardar algum papel, ao final fale com a equipe. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, e pisada, perseguida, torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja está no total controle da igreja e da história. Então, as lições do Apocalipse não são lições de desespero, não. São lições, sim, de um povo que passou por momentos difíceis, passou sim por tribulação, mas a igreja de Cristo triunfará. O Senhor comanda a sua igreja. O Senhor guarda, protege e abençoa seu povo. A lição do Apocalipse é essa. Trazendo para os nossos dias é a pura verdade. Nós não estamos falando de ausência de problemas. Talvez você mesmo diz, pastor, quanta situação eu já passei. Mas até aqui ajudou o Senhor. Amém, gente? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem pela fé diz, pastor, eu me mantenho de pé, levanta a mão assim, chegou até aqui ou não? Então você diga obrigado, Jesus, e para não perder o hábito, aplauda o nome dele bem forte, ô glória! O Senhor está no controle de tudo, essa é a mensagem também do Apocalipse. E os capítulos que nós estudamos lá no rodapé da primeira coluna foram 1, 2 e 3. Quando tem esse traço, para curiosidade nossa, quer dizer do 1 ao 3. Coluna do meio. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico. Nele está escrito a respeito dos 4 inimigos da igreja.
Negritei de propósito para a gente citar. Quais são, irmãos? O dragão, que é o Satanás. Qual é o próximo? O anticristo, que é sinônimo da besta, é o mesmo assunto. Qual é o terceiro inimigo? O falso profeta. Qual é o quarto inimigo? Babilônia. Então, esses são, de acordo com o livro do Apocalipse, os 4 inimigos da igreja. O dragão, como já está dito, é a figura de Satanás. Eu vou citar alguns textos, caneta e papel na mão, para você perder ou não perder as referências. Pastor, onde é que está dito que o dragão é o Satanás? Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, está garantido e dito que o dragão é a mesma coisa que a antiga serpente e que é a mesma coisa que o diabo e que é a mesma coisa que Satanás. Então, o dragão tipifica a figura de Satanás. O segundo ponto da lição, o inimigo da igreja, é o anticristo, que é a mesma coisa que a besta. Se você for ao Apocalipse 13, versículo 18, você verá que lá fala a respeito da besta. Se preferir, acompanhe pela tela, a equipe vai transcrevendo os textos de lá. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é número de quê, irmão? De homem. É número de homem. E o seu número é, leia comigo, 666. Mais conhecido por nós como o famoso 666. Então a Bíblia está dizendo que o anticristo é a mesma coisa que a besta e está sugerindo que, se quisermos, nós podemos calcular o número para poder chegar à conclusão de quem é essa besta, esse anticristo. Por essa sugestão que a Bíblia abre, tem muita gente que tenta arriscar, dizer que o anticristo é A, que é B, que é C, que é D. Algumas pessoas até fazem cálculos numéricos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas tem pessoas que fazem cálculos numéricos para poder chegar à conclusão e dizer é este, é aquele. Eu vou evitar falar nomes, mas há suposições de quem será o anticristo. E de acordo com a Bíblia, é um número de homem. Então, é o entendimento que devemos ter. Ainda mais, falando a respeito da besta, abra a tua Bíblia em Apocalipse 13, verso 1. A Bíblia lá descreve um pouquinho mais como é essa besta. Olha só o que a Bíblia diz. Apocalipse 13, verso 1. Vai anotando as referências, por favor, que é uma tentativa minha de ganhar muito o tempo e extrair o máximo dessa noite. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar o que, irmão? Uma besta que tinha, olha, irmão, que tenta imaginar o desenho disso na mente, que tinha, o que ela tinha? 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Então, meu Deus, que bicho é esse, irmão? Que bicho é esse? Essa besta, de acordo com a Bíblia, será o anticristo. E segundo o entendimento teológico, segundo o entendimento histórico, essas 7 cabeças representam 7 reinos mundiais anticristãos. E dessas 7 cabeças, é importante você pegar a nota de Apocalipse 17, verso 10, que das 7 cabeças, 5 cabeças já caíram. Já que eu estou lhe afirmando que as 7 cabeças representam 7 reinos anticristo, 5 das 7 já caíram. O Apocalipse, em muitos assuntos, não é conclusivo. Alguns assuntos é sugestivo, por causa dos vários símbolos que há no livro. Eu vou lhe citar, se desejar anotar, anote. Essa é a luz ou o entendimento que há sobre as 7 cabeças. Uma delas, um dos reinos, é o Egito. Um outro reino é a Síria. Um outro reino é a Babilônia. Pelo menos citar para você ter esse conhecimento. Um outro reino, a 4ª cabeça, seria Pérsia.
A quinta cabeça, daqui a pouco eu repito, é Grécia. Essas 5 primeiras, diz o livro sagrado, não sou eu, Apocalipse 17:10, que essas 5 já caíram. Então quer dizer que ainda haverão 2 cabeças que cairão, 2 reinos que cairão. Dentro desse entendimento histórico, dentro desse conhecimento teológico, acredita-se que as outras 2 cabeças serão Império Romano e o reino do Anticristo. Concluíram, portanto, as 7 cabeças. Quer pegar nota? Primeiro, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Pérsia. Quinto, Grécia. Sexto, Império Romano. Sétimo, o reino do Anticristo. Portanto, as 7 cabeças representadas no Apocalipse representam 7 reinos anticristo, ou que perseguiram Cristo, ou que perseguiram o povo de Cristo. Essas 7 cabeças cairão, esses 7 reinos cairão. Quem entende até aqui, diga amém. O outro inimigo da igreja é o falso profeta. A Bíblia diz que o falso profeta se levantará numa ideia de enganar os crentes, de enganar os cristãos. Diz a Bíblia que fará até sinais, fará prodígios, para enganar até os escolhidos. Diz a Bíblia ainda que, se possível for, disfarçará até de anjo de luz, para poder enganar as pessoas. E o falso profeta, de acordo com a Bíblia, já há entre nós falsos profetas. Então a gente tem que abrir os olhos. Qual é a maneira de identificar se o profeta vem da parte de Deus ou não? Se a profecia dele está em acordo com a profecia maior do Senhor. Se o que ele fala contraria isso aqui, sai de banda, irmão. Sai fugido. Porque Deus não mandaria uma profecia contrariar a profecia dele. Quem entende, diga amém. O quarto inimigo da igreja é a Babilônia, também chamado de meretriz ou de falsa igreja. Como lhe falei, esse será um dos impérios lá das 5 cabeças que já falamos da besta. Pode parecer um assunto um tanto extenso, de fato é bastante extenso, mas pegue nota esses assuntos que eu considero principal. Todos os alunos ou aliados do dragão serão destruídos. A meretriz, a besta e o falso profeta. A igreja é apresentada como esposa de Cristo, já o noivo como o cordeiro. E a grande festa de núpcias ocorre. O juízo final chegou outra vez. E uma grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre. Isso é o que a Bíblia diz, pegue nota. Mateus 25, verso 33, diz a Bíblia que o Senhor separará as ovelhas dos bodes. Haverá um dia a separação de quem serviu e quem não serviu ao Senhor, os redimidos e os perdidos. Quanto às ovelhas, o Senhor separará a sua direita para o descanso eterno. Quanto aos bodes, separará a sua esquerda para a perdição eterna. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do seu noivo para entrar no seu lar eterno. A última palavra da igreja é, leia comigo por favor, vem Senhor Jesus. Esse verso 20 do capítulo 22 de Apocalipse é o penúltimo versículo da Bíblia. Depois você pode checar. Então, o Apocalipse, a Bíblia, completa com essa expectativa da igreja rogando que Cristo venha. Venha, Senhor Jesus. A igreja representa a noiva e Cristo representa o noivo. Então, a igreja, a noiva, quer ter um encontro com o noivo e terá, diga amém, gente, e terá o encontro com o noivo. Para você ser um aluno classe A, um pouquinho mais entendido, quando você lê a expressão vem Senhor Jesus, essa expressão também é resumida por uma palavra. Essa palavra, pegue nota, Maranata. Quando você ouvir essa expressão, Maranata, ela está dizendo o verso 20 do Apocalipse e rogando que o noivo venha buscar sua noiva. Amém, gente? Repete daí, Maranata.
Maranata. Então, quando você usa essa expressão, você já deve ter visto, tem gente que gosta de colocar nomes Maranata em empresas e outras mais, e esse nome é lindo, é bonito realmente, é você rogando que o noivo venha buscar a sua igreja. E ele buscará, irmãos, ele buscará. E que a sua noiva esteja com vestes brancas para o grande encontro com o noivo. Essa também é a linguagem do Apocalipse. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios, leia o final comigo, perecerão, mas a igreja triunfará. Ô irmão, vou lhe contar uma. Na minha adolescência, quando o pregador, ou quando eu me aventurava a ler Apocalipse, para minha vergonha eu vou te contar, eu tinha um certo medo. Ouvia esse negócio de dragão, 7 cabeças, candeeiro, e o cavalo, e a balança, e a besta que saiu do mar. Eu lia isso e falava, não quero esse não, eu quero é ler outra coisa. E além do mais que culturalmente existe a ideia de que quem lê esse livro fica doido. Você pegou esse ensino? Você já ouviu alguém falando isso aí? De que quem lê esse livro aí fica doido. E a gente já repetidas vezes falou isso, que a orientação da Bíblia é diferente. Que quem ler e obedecer os assuntos dessa profecia será bem-aventurado. Cadê o povo bem-aventurado aqui, irmão? E você chegou lá até o final, hein? Ô, povo bem-aventurado, Deus te abençoe nisso aí. Mas a lição qual é? Todos os inimigos da igreja serão derrotados. A igreja de Cristo triunfará. E glória a Deus por isso. Tem alguns assuntos polêmicos do Apocalipse. Vou ser muito sincero. Eu poderia fazer vista grossa nele, saltar, acabar o culto e falar, oh, que beleza, acabou o estudo. Mas são assuntos, como o título já diz, polêmicos, que eu considero importante você ao menos ouvir sobre eles. É certo que tem pessoas que estudam anos e anos e décadas e tem alguns desses assuntos que não são conclusivos, mas como pastor, como seu pastor, eu considero importante você compreender ao menos um pouco a respeito deles. O primeiro assunto que é polêmico no Apocalipse, qual é o primeiro assunto? Os 144 mil. Já ouviu falar sobre isso? Os 144 mil. Há uma certa religião que compreende, em sentido literal, de que esses 144 mil serão as pessoas que irão para o céu. Que tão somente esses 144 mil. Se porventura existir 144.001, não, esse já não há mais espaço, já foram ocupados todos os 144 mil. Essa corrente, não quero nem citar o nome da religião, porque não é nossa ideia criticar A ou B, mas essa corrente não é aceita pela maior parte. A maior parte entende que esse número 144 mil não é literal. Significa uma imensidão, significa um grupo de irmãos, você entende ou não? E não em sentido literal. Falando de uma maneira mais clara, Blumenau no último censo está com aproximados 400 mil habitantes. Se a minha cabeça não falha, cerca de 371 mil habitantes. Vamos arredondar para 400 só para facilitar as contas. Então imagine que de Blumenau, se fosse só de Blumenau, candidatos para o céu, e se subir apenas 144, então você já imagina que cerca de 260 mil não vão para o céu. Você entende ou não? Então, repito, culturalmente, teologicamente, esse entendimento não é o mais provável. Entende-se que esse número ele é uma figura, né? De que muitos irão e que não necessariamente isso é número. Necessariamente número. Seria, em outras palavras, simbólico. Não é verdade? Como eu te falei, são assuntos polêmicos. E eu me arrisquei a entrar neles. O segundo assunto polêmico qual é, irmão? O 666. Certamente você já ouviu falar que o 666 também significa a marca da besta. Está escrito em Apocalipse 13, se você desejar abrir, abra, no versículo
13 também fala mais a respeito desta besta, e ainda diz a Bíblia, no verso 16, que será posto um sinal na mão direita ou na testa. E quem porventura não aceitar essa marca, você já deve ter ouvido muito falar sobre o chip, não é verdade? Tudo sinônimo, tá tudo dentro do mesmo raciocínio. E quem não aceitar esse chip ou essa marca na mão direita ou na testa, de acordo com o verso 17, não conseguirá comprar ou vender. Somente aquele que tiver o sinal da besta. Você veja como haverá um controle mundial sobre comprar e vender para que todos aceitem o reino do anticristo. Que coisa, né, irmão? Pastor, é bem conclusivo tudo que estamos falando? Não. Como lhe falei, estou pontuando alguns assuntos polêmicos. Um terceiro ponto polêmico, a queda da Babilônia. Já lhe falei que é uma das cabeças lá do anticristo, da besta, e cairá. O próximo assunto é o milênio. Apenas a fim de entendimento, é interessante você compreender que há 3 correntes. Tem uma corrente que é pré-milenista, tem outra corrente que é pós-milenista, e tem outra corrente que é amilenista. O que isso quer dizer, em outras palavras, de forma prática? Tem uma corrente que entende que o Cristo virá antes do milênio, outra entende depois do milênio, e outra entende que não tem razão com o milênio, a amilenista. Então, como eu lhe falei, alguns assuntos do Apocalipse não são conclusivos, mas é importante você ter essas correntes. Quanto à escola bíblica, a grade, que é a escola bíblica desta igreja, entende até então a pré-milenista. Conclusivo? Não, lhe falei, são sugestões, são orientações. O penúltimo assunto do rodapé da página aí central fala a respeito do capítulo 20, verso 11 em diante, sobre o juízo final. E que mais, irmão? O livro da vida. Olha o que diz em Apocalipse 20, verso 7. Vamos conferir isso? É bonito essa parte. Acabados 1000 anos, que é esse milênio que acabamos de falar, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. Enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Uma curiosidade interessante, tem gente que pensa que no inferno Satanás vai ser o chefe, de pé para cima, tomando água de coco. Não, ele também será atormentado. Tem gente que às vezes tem essa falsa ideia de que ele está dominando no reino dele. Não, aí ele teria vencido. Mas ele também será alvo de tormento eterno, como nós acabamos de ler. E será atormentado para todo o sempre. Já ouviu um missionário falando sobre o suplício eterno? Você calcula 10 anos, multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 1000, multiplica por milhões, multiplica por bilhões, multiplica por trilhões. Acabou o suplício, pastor? Acabou o tormento? Não, multiplica por mais milhões, multiplica por trilhões, multiplica por outros trilhões. É eterno. A Bíblia diz que esse suplício, esse tormento, será para todo o sempre. Diga daí, meu Deus. Pastor, é para eu ter medo? Não, irmão, é para você ser servo do Senhor. É para você servi-lo, porque uma vez você mantendo suas vestes brancas, você estará reinando eternamente ao lado do Senhor. É outra história. Mas não é também para servi-lo por medo. Em relação ao juízo final e o livro da vida, o verso 11 em diante fala a respeito disso. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Qual é o nome do livro? Que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras.
Final do 13. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Terá julgamento de obras também, viu? O que fizemos e o que deixamos de fazer. Eu sei que é muita informação, mas espero que você assimile tudo ou o máximo possível. O verso 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lê comigo, irmão, foi lançado no lago de fogo. Sobre o que estamos falando? Sobre o inferno. Estamos falando sobre aquele que não levou a vida cristã a sério, para aquele que não foi lavado e remido no sangue de Jesus. Está dizendo a Bíblia que este, por não ter um nome escrito no livro da vida, este não vai viver eternamente com o Senhor. Pelo contrário, este será lançado no lago de fogo. Acho que você já ouviu algumas orações convidando as pessoas a aceitar a Cristo, levando as pessoas a aceitar a Cristo. Tem pregador que tem este hábito, eu gosto de manter também esse hábito, de nessa oração de aceitar a Cristo dizer: Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Você já ouviu essa expressão? É exatamente esse livro que a Bíblia diz que vai ter de estar o nosso nome. Eu abro parênteses. Se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, faça, irmão. Se você não desceu as águas do batismo ainda, faça, irmão. Pastor, eu batizei em outra igreja. Então tá jóia. Você entendia o que estava fazendo? Entendi. Então o batismo foi válido. Não precisa batizar de novo. Precisa agora você seguir a sua vida e fé cristã. Pastor, eu batizei, eu era muito menino, não entendia nada. Então agora você compreendeu, então agora você batiza. Não estamos ainda em condições normais, isso aí é fato. Mas você deixa o seu nome lá na recepção, que numa primeira oportunidade, nós vamos batizar outra vez. Amém, gente? Que o nosso nome esteja escrito lá no livro da vida. O último tema que eu trago do Apocalipse, para a gente aproveitar muito esse encontro e esse estudo, é sobre a Nova Jerusalém. Eu vou lhe citar alguns textos, se você preferir, observe pela tela, pegue nota dos textos. Eu não quero que termine o culto falando só de besta, de cabeças. Não, eu quero que você entenda agora o lado áureo, o lado maravilhoso, que é o lado do nosso Senhor triunfante. Olha o que diz Apocalipse 21, verso 19 a seguir, observe pela tela se preferir. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela será adornada com pedras preciosas. O verso 19 ainda diz, olha as pedras, não sei se você domina pedras preciosas, mas terá jaspe, safira, terá calcedônia, terá esmeralda, terá sárdio, terá berilo, terá crisópraso, terá ametista. Ainda diz a Bíblia que as portas serão de pérola. Ainda diz a Bíblia que a praça será de ouro puro. Ainda diz o verso 23 que não vai precisar de luz do sol, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Ainda diz o verso 25 que lá não haverá noite. Diz o verso 27 que ninguém vai entrar com contaminação lá, só entrará, final do 27, os que estão escritos no livro da vida. E você diga graças a Deus. Essa é uma visão panorâmica da Nova Jerusalém. Amém. É tremendo, não é, irmão? Que coisa linda. Quanto mais poderia falar. Última coluna. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Esse também a gente vai investir um tempo observando. Se você pode, observe pela tela também. O verso 11 diz, Apocalipse 19, verso 11, diz bem assim, que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo. Verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Verso 15, começo do 15. E da sua boca saiu uma aguda espada. Verso 16. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome. Vamos ver se você sabe de quem estamos falando. Rei dos reis e Senhor dos senhores. De quem estamos falando? Pois é uma descrição
do nosso Senhor. Verso 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa. Quem é a besta, irmão? O anticristo. E com ela, quem mais? O falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Você perceba a linguagem do Apocalipse como é? Espero que você esteja extraindo bastante entendimento, mas o nosso Senhor triunfa sobre os inimigos da igreja. Isso aqui é um resumo joia para você guardar. Os inimigos da igreja talvez pensem, eu tirei deles o paraíso, falando do pecado de Adão e Eva, mas o Senhor tem reservado para nós um paraíso. Amém, irmão? O Senhor tem preparado para nós um paraíso e glória a Deus por isso. Uma curiosidade extra é Mateus 24, lá a Bíblia traz alguns sinais sobre a volta de Jesus. Já é sabido por nós de que não há dia e hora da sua volta, mas a Bíblia apresenta alguns sinais para que a gente compreenda se isso está perto ou não de acontecer. Esses sinais estão a partir do verso 4 de Mateus 24, e esses sinais significam o princípio das dores. Isso aqui também é para você ser um aluno classe A. Quando alguém perguntar essas brigas, essas guerras, estas pragas, essas situações todas que se passam pelo mundo, é sinal que Jesus já volta hoje, amanhã, depois de amanhã? Olha, para você tirar nota 10 e você dizer, não quer dizer isso. Isso quer dizer o quê? O princípio das dores. E você dá muito orgulho para o seu pastor. Vai lá, repete, o que quer dizer isso tudo, irmão? É o princípio das dores. O verso 6 de Mateus 24, transcreva na tela, por favor. Está dito, ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque isso vai acontecer, mas isso ainda não é o fim. Verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá que mais? Fomes, haverá que mais? Pestes, haverá que mais? Terremotos em vários lugares. O verso 29 do mesmo capítulo diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Irmão, o negócio não vai ser brinquedo não. E as potências dos céus serão abaladas. Verso 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que tremendo, né, irmãos? Mas ousadia nossa resumir todo esse assunto neste encontro, mas espero que você pegue nota, espero que você entenda um tanto, espero que você aprenda um tanto, mas o resumo de tudo é que o Cristo, ele triunfa sobre os inimigos da igreja. E que a sua igreja precisa estar preparada para quando ele vier no seu resplendor de glória. E o nome precisa estar escrito no livro da vida, porque só entrará para a vida eterna aqueles que o nome estiver escrito lá. Quem compreende, diga graças a Deus. Aí agora, praticamente para completar, ali no centro da terceira coluna está escrito no negrito, e por que Jesus não veio ainda? Pedro responde o porquê. Deus deseja dar ao homem a oportunidade de arrepender-se para que seja salvo. É o texto bíblico que fala sobre isso de Pedro 3:9, segunda carta de Pedro. Então, é um tiro de misericórdia que o Senhor dá para que a pessoa possa conhecer o Evangelho, arrepender do seu pecado e então também ter o nome escrito no livro da vida. O texto que eu citei ali de Pedro diz assim, que ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O verso 10, aproveitando que eu estou nesse texto, olha o 10, observe na tela. Mas o dia do Senhor, lê comigo, igreja, esse pedaço, virá como o ladrão de noite. Então, sobre a volta de Jesus, não há dia, não há hora, a Bíblia diz que será como um ladrão de noite. Virá no momento em que muitos estarão adormecidos. Virá no momento em que muitos não estarão atentos. A volta de Jesus será assim. Ainda diz a Bíblia, para ficar um pouco mais claro, Mateus 24, 37, que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Assim será a volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé, não levaram Noé a sério. Acharam que esse negócio de dilúvio era a conversa do velhinho chamado Noé. Até a hora que começou a chover. Entende isso, irmão? Quando começou a chover, irmão, quando começou a chover, o povo começou a pensar, seria uma coincidência? Ou será que o velhinho está certo? E chove, 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 sem dúvida alguém bateu na arca. Noé, mudei de ideia, Noé, deixa eu entrar. Isso aí agora não é comigo não, foi o anjo de Deus que fechou a porta. Você entende, irmãos? Alguém um dia, guarda isso aqui, espero que isso não aconteça com nenhum de nós, mas alguém um dia dirá, pois não é que aquele pastor estava certo? Pois não é que aquele dia 8 de março de 2021, 8h45 e 12 segundos, que o pastor lá, aquele culto que eu achei que estava muito longo, não é que o pastor estava falando a verdade? Não é que ele estava pregando sobre a salvação e eu não dei bola? Espero que não seja contigo. Mas isso tudo é profecia. Vai acontecer. Não tem para onde fugir. Não é conversa de pastor, isso é Bíblia. Vai acontecer. Que a igreja de Cristo esteja preparada, amém, irmão? Que a igreja de Cristo esteja preparada. Aí, por fim, para não dizer que deixamos pendência de leitura, Mateus 24, 36 está dito que não há marcando dia e hora. Ninguém sabe quando isso acontecerá. Apocalipse 21 tem uma lista de quem não vai entrar para o céu, tem uma lista de excluídos. E Apocalipse 22 diz que não devemos tirar nem acrescentar nada da Escritura. Se alguém acrescentar, acrescentou por conta própria. E vai ter prejuízo nisso. Se alguém retirar, retirou por conta própria. E vai ter prejuízo nisso. Vai trazer maldição sobre si. O que está garantido é o que está escrito e ponto final. Palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Aplauda Jesus e diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oi, irmão. Pastor, é para eu ficar com medo? Não, irmão. Não, claro, absolutamente que não. Você é um servo do Senhor. Amém? Você é um servo do Senhor. Você é lavado e remido no sangue de Cristo. Agora, se porventura alguém está meio que assim, sabe? Alguém chama de crente Raimundo. Perdão, quem chama Raimundo não é rotulando ninguém, mas é aquela expressão de um pé na igreja, um pé em Deus e um pé no mundo. Leve as coisas mais a sério. Pastor, mas eu não fui contigo, não fui com a tua cara. Espero que isso não te ocorra. Se não foi com a minha cara, busque uma igreja séria para congregar, mas isso aqui não é coisa de pastor. Isso aqui é Bíblia, isso vai acontecer. Amém, gente? Isso é coisa séria. Não fica nessa, mas não fui com o estilo daquela igreja, com aquele pastor. Não leva isso na brincadeira, não. Isso vai acontecer, está escrito, irmão. E qual é o desejo da igreja? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos então ao final do encerramento das lições do estudo de verão 2021. Olha, eu agradeço muito o seu carinho, agradeço muito sua audiência, louvo a Deus porque quanto a mim, eu imagino a você também, aprendi bastante nos estudos, nas pesquisas, não que saibamos todas as coisas, mas que aprendemos um tanto, né? Meditamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
e Laodiceia. E, segundo historiadores, essas 7 igrejas também representam 7 períodos da igreja cristã. E, segundo historiadores, nós estamos vivendo a 7ª fase. Pois é, espero que o Senhor tenha tratado firme e forte ao seu coração. Vamos orar e completar esse encontro? Na próxima semana, outro assunto virá, em breve outro estudo virá, mas agradecemos a Deus por esse ciclo que se encerra, que foi do estudo de verão 2021. Vamos lá? Deus querido, muito obrigado, obrigado mesmo pelo entendimento aberto, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, por tudo que nós compreendemos de que as igrejas viveram lá atrás, os servos do Senhor viveram lá atrás, e em tudo que aprendemos é que a tua igreja triunfou e triunfará. Em tudo que aprendemos é que as perseguições e lutas vieram de toda parte, mas houve um povo que se manteve fiel. De tudo que aprendemos é de que o Senhor virá e buscará a sua igreja. Louvado seja o seu nome, e que as nossas vestes estejam purificadas, preparadas, limpas e brancas e puras para o grande encontro com o noivo. Quanto mais poderia falar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado e amém. Glória a Deus, amigo. Glória a Deus. Nossas redes sociais. O meu Instagram, Facebook, YouTube, procure em qualquer parte PR Sodré. Esses dias eu tenho falado sobre Instagram, se você não segue lá ainda, siga por favor, por lá a gente consegue também um contato bem bacana, tá bom? Ou se preferir o WhatsApp, eis aí também, é uma ferramenta muito prática, não é? Muito prática. Escreva para esse número ou aponte o seu celular para o QR Code, que já está configurado, você cair direto na minha lista de amigos do WhatsApp. Gratuitamente, você receberá recados, anúncios, mensagens quando forem colocadas, como também você será informado de quando estivermos ao vivo. Gratuitamente, é óbvio, tá bom? Nossa igreja está na Rua Amazonas 455, no bairro Garcia, em Blumenau. Deus te abençoe, que a luz dele brilhe sobre a sua vida e que você cada dia mais resplandeça e que suas vestes permaneçam brancas, assim como estudamos tanto ao longo dessas lições. Até a próxima! Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.